que bem, a votação suspensa de Power Couple tá dando o que falar. Eu vou te contar tudo o que você precisa saber agora. Pega a pipoca, porque tá babado. Olha só, a Carol e o Mussunzinho correm sim o risco de serem expulsos do Power Couple depois da confusão que rolou na última madrugada, tá? A própria Carol tacou, né, um negócio lá no pessoal e assim violou uma das principais regras do contrato. E agora a direção da emissora tá avaliando se eles vão seguir ou não no confinamento. A DR foi suspensa no site oficial. O lance é, segundo Gabriel Perlini, que existe uma cláusula específica no contrato que prevê expulsão caso o participante ameace a integridade física de algum adversário no jogo. As ameaças verbais não são consideradas, mas todo e qualquer ato violento que possa colocar em risco outro jogador é passível sim de expulsão, com perda de todo o cachê acumulado até o momento. O contrato ainda diz que a regra se aplica mesmo que o participante não chegue de fato a machucar o adversário, mas se o seu ato e a sua intenção forem interpretados como violento e que de fato trouxe risco à integridade física do outro, a expulsão será imediata. O descontrole da Carol com a Brenda durante a madrugada agora é tema de análise pela culpa do Carelli. Toda a cúpula dele lá tá olhando e vendo o que aconteceu e tal, porque ela tacou o prato em todo mundo. Acontece que a própria Brenda fala sobre esse prato sendo tacado nela. E eu já vou te contar os detalhes dessa história, tá? A coluna do Gabriel Perlini procurou a Record para saber se a emissora vai ou não expulsar o Carol e o Mussunzinho do programa, né? Porque ela violou essa principal regra, mas eles não retornaram. Acontece que a Galisteu fez um pronunciamento numa live no Instagram dela, falando um pouco sobre os detalhes. Só que o que ela diz é sobre um outro assunto. O fato do Pelanza e da Anne terem falado sobre o poder que teriam ali na formação de DR, e depois o Albert ainda faz uma revelação e eu vou te explicar. Olha o trecho da live da Galisteu e eu volto para te falar. Olha só. Com a Carol num cochicho, tem uma questão do Albert lá que viu o Pelanza fazendo um sinal para o Mussunzinho num determinado momento. São muitas questões e a direção tá vendo isso. Eu tô indo para Itapecerica e o que eu recebi de informação até agora do Carelli, do Porco, da direção e da produção do Power Couple é que eles estão olhando todas as imagens, acompanhando tudo e que a votação está suspensa. E que eles vão me dizer o que vai acontecer eu chegando lá. Então eu tô tentando ligar pra eles, eles não estão nem me atendendo nesse momento. Toca e ninguém atende. E eu tô aqui numa situação, gente, num nervoso, porque assim, jogar água virou moda agora. Gente, jogar água é uma atitude agressiva, mas não é uma agressão que pode machucar você, né? Então, jogar água não é isso. Pois muito que bem, mas o lance é o seguinte, olha só. No meio disso tudo, hoje à tarde, o Mussunzinho tava nervoso, chamou o Matheus de frouxo, ficou encarando ele, chamou ele de bundão e também disse que o comportamento da Brenda e do Matheus de ontem, que isso só aconteceu porque eles estão com medo dessa DR com a Ivy e com o Nandinho e que eles acham, né, que eles são um casal forte. Ele já tinha falado isso antes e voltou a repetir. Vale lembrar que se o poder for anulado, muito provavelmente o que vai acontecer é que Brenda e Matheus saem da DR, entra no lugar o Adbala e a Elisa. E aí a gente já sabe que a Adbala deixa o programa, né? O que também aconteceria com a Ivy e com o Nandinho. Pois muito que bem, olha só. Acontece que depois, na cozinha, a Elisa compartilhou com alguns participantes o quanto ela ficou impressionada exatamente com esse posicionamento da Brenda e do Matheus, tá? O Haddad disse que vê muita maldade neles. E a Carol confessou que teve vontade de partir pra cima de fato da Brenda, mas que ela acabou se contendo, né? E o Mussunzinho, mais uma vez, chamou eles de frouxos e bundão. A Carol disse o seguinte, olha só, eu bato igual homem, não bato de mão aberta não. Se soubesse a sede que eu tô nela, a gente tem que ter mais sabedoria que eles, mas eles atiçam e correm.
Acontece que a versão da Brenda da história é bem diferente. Agora há pouco ela estava conversando na despensa com a Adriana Ribeiro sobre a briga que as duas protagonizaram, né, depois do desentendimento lá da DR e tal. E aí a Brenda justificou a ação dela, dizendo que foi provocada, que ela jogou água porque foi provocada. Eu queria ter feito pior, queria ter pegado um monte de pasta de dente e infestado o quarto deles. Dói ouvir o que tu não é, principalmente quando a casa toda fica a favor. É nessa conversa ali na despensa com a Adriana que a Brenda fala também sobre o que aconteceu, por que ela joga a água na Brenda. Ela disse que só faz isso porque ela, Brenda e Matheus estavam conversando com a Ive lá em Pelanza e tal, estavam discutindo sobre a formação de DR. Ela disse que não concorda que tenha sido efeito manado a votação neles, porque foi só a Ive que votou e tal. O pessoal que votou ali neles, né, que não foi um efeito manada, que foi em virtude do poder mesmo, que ela entendia o posicionamento deles, que estava tudo certo e que estava conversando sobre isso. E que nesse momento a Brenda começa a provocar ela da cozinha, né? Começa a jogar piadinha pra ela de lá, começa a provocar ela se aproxima então da cozinha e a Brenda e aí a Carol e o Mussunzinho começam então a provocar a Brenda e o Matheus, falando que ela não ajuda nas coisas, dizendo pra ela descascar o alho, que era pra ela fazer isso no alho se ela fazia alguma coisa, chamando ela de feia, esse tipo de coisa que ela começou a provocar. Então ela disse, estão com sangue muito quente, vou ajudar vocês a esfriar então. E aí é nesse momento que ela joga água. Então ela justifica isso pra Adriana, dizendo que só fez isso porque foi provocada antes, tá? Só que o lance é o seguinte, o pessoal da casa tava falando sobre Breteus, o assunto era o casal. A própria Brenda chegou a andar pela casa tentando procurar se tinha alguém falando dela. Ela não achou ninguém, mas eles estavam, porque quando ela foi procurar, eles já tinham parado de falar dela, tá? Aí, a Michelle e o Passa, a Anne e o Pelanza estavam falando sobre ela, né, e o Matheus, estavam criticando o fato da Brenda ter mencionado que a religião dela era Deus, quando foi chamada de oferenda pelo Mussunzinho na noite de ontem. Então, ontem, quando eles brigam durante o intervalo, o Mussunzinho disse que ela é uma oferenda, e que é uma oferenda ruim, porque vai e volta, né, não oferece e volta, citando o fato dela ir pra DR e voltar sempre. Isso foi visto como intolerância religiosa, mas o fato da Brenda ter respondido pra ele que ela não gostava dessas coisas, que ela não era dessas coisas, enfim, que a religião dela era Deus, muitas pessoas também entenderam como uma intolerância religiosa da Brenda também, pois a forma que ela fala era como se considerasse que oferenda fosse uma coisa ruim. Daí, os casais na casa dizem que a Brenda quase utilizou um termo pesado durante o último quebra-power, e o Passa disse que falar de religião é um caso muito sério. Ele, inclusive, conversa com isso com o Mussunzinho depois na área externa da casa. Ele fala isso pro Mussunzinho também, tá? A Anne definiu a Brenda ainda como uma pessoa problemática e disse que ela não é santa para poder apontar o erro dos outros. Pois muito que bem, vocês viram que a Adriane Galisteu falou do Albert, né, que ele dá o sinal pro Pelanza e tal. Então, o Albert percebeu uma movimentação estranha por parte da Anne do Pelanza. Ele disse que o casal Power deu um sinal pro Mussunzinho dizendo calma, isso não vai dar em nada. Durante exatamente essa briga que eles estavam tendo com a Brenda e o Matheus, ali no intervalo, aquela coisa toda, essa briga que eu falei. E é esse o momento que a Galisteu citou nessa live. Tá? O momento que a Anne e o Pelanza pedem pra Carol e pro Mussunzinho terem calma, eles estão na porta e ele fala calma, calma, faz um sinal com as mãos. E aí muitas pessoas entenderam que isso poderia ser sim a respeito do poder, juntando com o cochicho que a Anne dá no ouvido da Carol e que a gente já tinha falado sobre isso antes. Babado, né? A votação segue suspensa. E o resultado de tudo isso só vai ser divulgado durante o programa da Record de hoje. Foi o que a própria Adriane Galisteu disse nas suas redes sociais. Então, a decisão final da Record, a gente só vai ficar sabendo hoje à noite. Também circularam informações de que a própria Adriane Galisteu poderia entrar na casa hoje para falar sobre a ADR, para dizer que estava suspensa e para falar sobre o poder. Mas até o momento da gravação desse vídeo, ela não fez isso. Era só uma especulação. Ela poderia entrar de fato na casa, mas até esse momento ela não entrou. E para quem quer saber o que a Dibala está fazendo neste minuto, tá puxando um treininho na casa Power, Mansão Power. Alguém se importa?
Me conta aqui nos comentários, porque eu quero saber. Pois muito que bem, eu volto amanhã de manhã bem cedinho com todos os desdobramentos dessa história. É claro que você vai acompanhar tudo rapidinho e em ordem cronológica aqui no Já Contei. Então se inscreve e ative as notificações para não perder nenhum lance. Te vejo, até mais, tchau, tchau.